Olha, é inacreditável o que eu estou assistindo agora. Nós estamos vendo, nesse momento, o ministro Fux dizer que Bolsonaro não tem nenhum envolvimento nas tentativas de golpe. Que ele não sabia de nada, ele não sabia dos kids pretos. Ele não sabia da polícia rodoviária interferindo nos eleitores. Que em novembro de 22 houve uma reunião em que ele aventou a ideia de usar a GLO, mas isso não foi ali adiante. Ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º, no inciso 16º da Constituição. Mas o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com sujeitos que invadiram o prédio público na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. O ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave e ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Esta, então, é a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. Julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E é uma situação difícil de explicar para um leigo, porque o Luiz Fux acabou votando pela condenação do Mauro Cid. Então foi a única condenação que ele deu até agora, que foi por tentativa de obstrução do Estado Democrático de Direito, que é quando ele diz que o Mauro Cid efetivamente participou de uma articulação para prender o Alexandre de Moraes. Esse é o objetivo, ele faz essa condenação com base em mensagens trocadas pelo Mauro Cid. Agora é difícil explicar para o leigo, porque o Mauro Cid ele era um ajudante de ordens, isto é, ele não fazia de modo próprio. E Alexandre Ramagem eu considero prejudicado porque eu voto pela suspensão da ação penal. Mauro Cid, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já. Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. Um crime, 2, 3. Um crime. Um crime. Obrigado. Então é condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Só para... Não, ainda não acabou. Ah, tá. Obrigado. Então é condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Então é condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Você acha que a atitude do Fux ao pedir a condenação do Mauro Cid é uma represália contra o fato de ele ser um colaborador premiado? É muito difícil você dizer o contrário. Por que ele vai condenar o Mauro Cid se era um ajudante de ordens? Se o que ele fazia era conectado a uma decisão do presidente. Por que ele faria isso individualmente? E o argumento que ele apresenta para defender o Jair Bolsonaro, admitindo que o Jair Bolsonaro fez as reuniões, que apresentou os considerandos daquela minuta, que ele admite isso, que fez aquelas reuniões, mas ele atenua, ele diz que o Bolsonaro estava cogitando, que era apenas um ato preparatório. Então ele efetivamente, aí eu não gostaria de fazer juízo de valor, mas o que ele faz efetivamente é uma defesa do Jair Bolsonaro o tempo todo. E o que você diz faz todo sentido. A pergunta que você faz, você não diz. Ele não imputou nenhum dos 5 crimes ao Bolsonaro? Zero? Zero. Igual para o Garnier? Igual para o Garnier, zero. Então, de monta não houve organização criminosa porque não tinha uma organização estável no tempo. E tal, aqueles argumentos. Exatamente. Tentativa organização criminosa vale para todos, né? A organização criminosa vale para todos. Exato, e aí ele diz, esse ele desqualificou, não teve. Golpe ele diz que só se houvesse deposição. E a questão da abolição do Estado Democrático de Direito, ele diz que não passou de mera cogitação, que ele até faz uma defesa, nesse caso, do PL. E é uma crítica, claro, ao Alexandre de Moraes, quando ele diz que o Alexandre de Moraes considerou que o PL fez uma litigância de má-fé. Aí ele está dizendo que não, na justiça todos têm direito de petição, você não pode impedir que você vá à justiça fazer algum questionamento.
E agora, como eu disse, fica muito difícil e realmente faz sentido como se ele estivesse aqui agindo como, vamos dizer assim, um braço avançado do próprio Bolsonaro. Quando, olha, eu vou punir aquele que delatou. Esse vai ser punido.